Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Tudo bom? Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite, ouvintes. Também quem nos assiste. Uma ótima semana para todo mundo. Oi, Vera. Boa noite. Semana começando, primavera chegando e semana movimentada. A Isa Staciarini já traz para a gente mais detalhes sobre as novas sanções impostas pelos Estados Unidos e também as reações geradas. Oi, Isa. Pois é, Débora. Hoje o governo norte-americano anunciou, a aplicação de novas sanções contra pelo menos duas autoridades brasileiras, a advogada Viviane Bassi de Moraes, que é a mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que foi incluída nas aplicações da Lei Magnitsky, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que teve o visto revogado. Isso gerou uma forte reação, não só do judiciário, mas também do governo e do Congresso Nacional. Por exemplo, o ministro Moraes chamou a restrição de ilegal e lamentável, disse que a medida não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito à lei e aos direitos humanos, como o violento direito internacional à soberania do Brasil e à independência do judiciário, e que a independência, a coragem e a defesa da soberania fazem parte do universo dos juízes brasileiros que não vão aceitar coações. Ele ainda frisou que o caminho é o respeito à Constituição e que não há possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. O STF também lamentou, considerou injustas as sanções, diz que autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos e afirmou que se já havia injustiça na sanção a um juiz pela atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para um familiar. Do lado do governo, Itamaraty frisou que o Brasil não vai se curvar a mais essa agressão, disse que o executivo recebeu um anúncio com profunda indignação e que essa é mais uma tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros e que as sanções representam a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei. Também saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, e também o ministro Flávio Dino. Lembrando que esse anúncio ocorre enquanto Lula participa da Assembleia Geral da ONU em Nova York e um dia depois dos protestos contra a PEC da anistia. Volto com vocês. Obrigada, Isa. E amanhã, Vera, o Brasil, como de costume, como é tradição, abre a Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula deve tocar nesse assunto durante o discurso? Pois é, uma loucura isso acontecer na véspera, do discurso do Brasil na abertura da Assembleia Geral da ONU. Já havia uma grande tensão em torno da viagem do presidente. O ministro Padilha desistiu na última hora de embarcar, porque ele também estava com dificuldade ali na questão do seu próprio visto. Agora, o advogado-geral da União parece que é uma escolha absolutamente randômica, aleatória, de quem vai ser o alvo seguinte de sanções. O ministro Messias, nenhuma relação com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, menos ainda o Alexandre Padilha, que nem é de uma pasta ali afeita, ligada a questão da justiça. A gente tem esse discurso amanhã, o presidente ainda não liberou o discurso dele, nem com embargo, nem nada, então existe sim uma perspectiva de que ele possa usar o discurso para falar do momento atual da relação Brasil-Estados Unidos, porque além dessas sanções individuais contra autoridades brasileiras, a gente tem o tarifaço, Então, eu acho que sim, isso vai ser tratado de alguma maneira, assim como pode ser tratada a questão do reconhecimento da Palestina, pode ser discutida a situação geral do conflito entre Israel e o Hamas. Então, tem temas bastante polêmicos que podem e devem aparecer nesse discurso. Então, atenção máxima para o discurso do presidente.
E ele também deve usar os encontros lá, né, em Nova York, para sinalizar um contraponto ao Trump. Então, estar em território americano para fazer o discurso e também a depender do tom das bilaterais e das outras reuniões que o presidente tiver, vai ficar muito claro esse contraponto no momento, e ainda bem que hoje a gente tem Eduardo Graça de volta, num momento bem delicado para o Trump, inclusive no contexto do cenário interno, né? O Vera, e no Supremo, a reação vai ficar só nessa nota oficial? Ou a gente pode ver outras reações dos ministros, uma vez que a Lei Magnitsky agora afetou até a esposa do ministro Alexandre de Moraes? Pois é, Carol, eu acho que claramente essas novas sanções acabam por implodir qualquer ideia do Supremo de um acordo de pacificação, um acordo, um pacto, essas palavras que voltaram à moda na semana passada, que depois daquele encontro entre Michel Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves, né, voltaram a vigorar. A gente até vai falar ainda, né, dos protestos, vai falar do impacto disso sobre a discussão de anistia, mas isso conjugado com a extensão da Lei Magnitsky, a mulher do ministro Alexandre de Moraes e ao ministro-chefe da AGU, deve levar os ministros a recolherem os flaps e saírem de qualquer negociação sobre dosimetria, sobre anistia, sobre qualquer um desses temas. Então, sim, pode ser que publicamente se restrinja a esses ministros que comentaram e a nota oficial do Supremo, mas eu acho que nos bastidores, essa nova investida dos Estados Unidos vai ter um condão de frear os acordos, assim como os atos do fim de semana já tiveram, e a gente pode voltar a falar disso depois de falar de anistia.